Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem alegres, contentes, na expectativa de aprender mais um pouquinho sobre o que Deus quer que nós façamos, como Ele quer que a gente haja, para cada dia mais nós estarmos trilhando o caminho para o céu. Espero que você esteja aí na companhia de Jesus, do Espírito Santo, da sua família e dos seus amigos. Bom, hoje eu trouxe para nós aprendermos aqui junto uma história com o título A Lição das Nuvens. As nuvens podem nos lembrar de algumas verdades muito importantes. Vocês sabiam disso? Vocês já perceberam assim que elas mudam de cor e de forma? Vocês já prestaram atenção? Vocês já se deitaram assim, às vezes, lá no meio do quintal ou num gramado, olhando para o céu, tentando imaginar, vendo formatos das nuvens? Vocês já fizeram isso? Ah, eu quando era criança, até hoje também, se eu estiver no lugar assim aberto, onde eu possa contemplar o céu e as nuvens, eu faço isso. Às vezes, as nuvens, elas são brancas, arredondadas, parecendo carneirinhos, não é mesmo? Outras vezes, elas parecem pinceladas de tinta branca no céu azul. Ou então, elas também se mostram enormes, escuras, ameaçadoras, anunciando o temporal. Como é lindo observar, né? Num dia assim de calor, o pôr do sol, perto, assim, lá do céu, assim, no horizonte, aquelas, as nuvens parecem estarem avermelhadas, como o próprio sol que desaparece no horizonte. Não é legal, crianças? Mas, olha só, a nuvem branca nos lembra que para nós irmos morar no céu com Jesus, nós precisamos o quê? Ter um coração limpo, lavado no sangue de Jesus. Olha só o que fala aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, a parte B do versículo, fala bem assim, ó. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a Bíblia também nos diz, aqui em Romanos 3:23, fala bem assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Eclesiastes, também 7, e no versículo 20, fala bem assim, ó. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. No livro de Isaías também, no capítulo 59 e no versículo 2, está escrito bem assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, criança, nos separa de Deus. Olha só quantas referências aqui na Bíblia fala que o pecado deixa a gente longe de Deus. E você já notou que quando aquelas nuvens escuras aparecem no céu, nós não podemos ver a luz do sol? Quando aparece lá uma nuvem escura, a gente não consegue ver o sol. E não podemos gozar da luz. Ficamos aonde? No escuro, isso mesmo. Assim é a nossa vida espiritual. Sem Jesus, que é a luz do mundo e o sol da justiça, nós ficamos na escuridão do pecado. Pecado, como eu já expliquei, é tudo que nós fazemos, pensamos ou dizemos que desagrada a Deus, como por exemplo, mentir, desobedecer o papai ou a mamãe, bater nos seus irmãos menores, falar palavrão,
colar na prova, coisas assim que é normal criança ou até adulto como eu fazer. Também pecamos quando deixamos de fazer o bem. Todos nós já nascemos com essa natureza de que não gosta das coisas que Deus gosta, mas Ele é tão bom e maravilhoso que nos ama mesmo assim. E Ele quer nos livrar do pecado para que nós possamos viver um dia com Ele lá no céu, a sua casa perfeita. Conforme a Bíblia diz, ó, o pecado merece castigo. Tá aqui, ó, em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, tá escrito isso, ó. Vamos ler aqui, ó, Romanos 6 e 23. Olha só o que tá escrito, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ó, Jesus, o perfeito Filho de Deus, veio ao mundo, né? Tornou-se um homem, né? Foi criança como você, foi um bebê como você, mas ele tornou-se um homem e quando ele já estava adulto, o que aconteceu? Ele morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados e pela nossa salvação. Ele derramou seu sangue inocente para que você e eu ficássemos livres da morte eterna. Mas ele ficou naquela cruz? Não, ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso mesmo. Então, ó, quando nós vemos também aquelas nuvens avermelhadas, né, no céu, que no fim da tarde, lá no horizonte, em volta do sol, quando o dia está se despedindo, elas fazem nos lembrar que Jesus derramou o seu sangue quando morreu na cruz por nós. Assim como o sol vai embora para voltar no dia seguinte, Jesus também, ó, voltará um dia trazendo a alegria da sua presença, porque ele morreu, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. E hoje está no céu preparando um lugar onde moraremos com ele para sempre. Se você crê que Jesus fez isso por você, você deve, crianças, recebê-lo no seu coração como seu Salvador. E assim se tornará uma nova pessoa. Nascerá na família de Deus como filho dele. Tá aqui, ó, em João 1 e 12, fala bem assim, ó, olha só o que Papai do Céu fala. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, você vai nascer na família de Deus quando você crê que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados e sua salvação. E não é maravilhoso? Então, ó, você, quando tiver essa certeza no seu coração, você estará preparado para ir morar lá no céu. Isso mesmo, com Jesus, quando ele vier nas nuvens. Você quer receber Jesus no seu coração? Se você quer receber Jesus no seu coração agora, então vamos fazer uma oração de confissão de pecados? Eu vou orar e aí você que ainda não tem Jesus no seu coração, você pode fazer essa oração aí e convidá-lo para morar dentro de você e te ajudar a fazer o que é certo. Então vamos lá. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, eu não sabia ainda que o Senhor tinha morrido na cruz para perdão dos meus pecados e minha salvação. Mas hoje eu sei, eu entendo e eu creio que o Senhor fez tudo isso para que eu pudesse ter direito de se tornar seu filho e ir morar no céu. Então te peço perdão pelos meus pecados e eu
peço que o Senhor venha morar no meu coração e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Bom, turminha, eu espero que você, quando agora, a partir de agora, olhar para o céu e ver as nuvens, você se lembrar desta maravilhosa promessa que o Senhor Jesus fez para nós, que um dia ele voltará e lá no alto das nuvens, ele virá para nos buscar. Nós nos encontraremos com ele na nuvem para morar lá na sua casa, no céu, no paraíso que ele preparou para todos nós. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, tá bom? E quando olhar para as nuvens agora, vocês olhem para elas com outro olhar, com olhar de alegria, com olhar de satisfação, e agradeça a Deus por ele ter dado a sua vida, seu filho Jesus, para que nós pudéssemos ter o prazer, né? A alegria, a certeza de um dia não só olhar para as nuvens, mas para atravessá-las e morar lá no céu com ele. Beijo para vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curta, comenta, compartilha com seus amigos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!